A graça e a paz do Senhor a todos. A palavra de Deus no livro de Salmos, de número 138, diz assim: Eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Eu te convido a louvar o nosso Deus nessa noite, dizendo que a presença dele é real, aqui neste lugar, aí onde você está. Que a presença de Deus seja sempre real na sua vida, na minha vida, em nossas vidas. Tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. É real. Aqui neste lugar, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Oh, glórias ao teu nome, Pai. Como é bom te louvar, como é bom estar na tua presença e sentir a tua presença e cantar o teu doce nome. É isso que nós vamos continuar fazendo nessa hora. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz
medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Aleluia a ti, Deus. Amém. Pastor está com a palavra. Graça e paz a todos os irmãos. Mais uma vez, se torna um motivo de alegria nos reunirmos aqui na casa do Senhor, especialmente porque temos nós essa oportunidade dada pelo Senhor e sabemos que muitas pessoas desejariam, nesse momento, também estarem na casa do Senhor. Continuamos nós ainda nesse enfrentamento da pandemia e ainda com as questões do chamado distanciamento social, e mesmo que já com alguma flexibilização acontecendo, mas ainda com cuidados sendo tomados para que não haja uma exposição maior de cada um, de nós, cada um dos irmãos, famílias do Senhor, porque também a gente tem orado, nós temos orado, e temos acompanhado a situação de vários irmãos da nossa igreja, que também foram testados positivamente com o coronavírus, ainda estão em processo de recuperação, e fica sempre aquele desafio, e continuamos aqui, aproveitando também desse tempo para dizer a cada irmão e a cada família que continuem orando, a fim de que Deus possa nos dar direcionamento para que, quando retornarmos à casa do Senhor mesmo, todos os irmãos e famílias, a gente possa fazer isso com toda segurança. Mas, enquanto isso não acontece, a maneira de nós chegarmos até os irmãos, então tem sido mesmo, através desses cultos que estão sendo gravados também, mas temos também recebido informações, retorno dos irmãos, de que mesmo com todas estas situações, com essa forma diferente da gente poder louvar, glorificar o nome do Senhor nosso Deus, mas que mesmo assim, esses cultos gravados estão chegando e estão abençoando as famílias, e os irmãos não vão perdendo totalmente a sua identificação com a casa do Senhor. Queremos nessa oportunidade então, mais uma vez, em chegando até a sua casa, dizermos mesmo da nossa alegria e muitas vezes da saudade, de vermos muitos de forma pessoal mesmo, mas que a graça do Senhor continue recaindo na vida de todos os irmãos e famílias da CIB Garavelo, e até mesmo de tantas outras famílias, de tantas outras vidas, servos do Senhor, que também, tendo acesso a esse culto gravado, podem também aproveitarem as oportunidades dadas pelo Senhor para continuarem glorificando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Temos falado e temos nos alegrado sempre porque estamos
né, nesse mês de julho, e tem sido esse mês dedicado à campanha de missões estaduais, né, e aqui semana após semana estamos sempre, né, relembrando aos irmãos e famílias da importância da igreja fazer missões, né, do irmão se colocar mesmo à disposição do Senhor para a realização da obra missionária. E os desafios vão continuando. E nós sempre queremos também, né, relembrá-los de que, para esse ano, a Convenção Batista Goiana, ela colocou, né, como tema a seguinte expressão: eu mais você, na missão de avançar no cuidado em Goiás. E já temos comentado também, dito que é um tema bastante sugestivo, né, desafiador, chamativo, porque ele nos leva a deixarmos de lado aquela ideia de que eu poderia fazer a obra do Senhor sozinho. Né, nós sabemos que sozinhos as coisas não acontecem. E o próprio Senhor Jesus, ele disse certa feita: sem mim nada podeis fazer. Então, quando nós nos juntamos, e ainda mais na inspiração do Senhor, então é possível fazer com que a obra missionária, né, no estado de Goiás verdadeiramente possa tomar um rumo que seja aquele no qual nós vejamos vidas e famílias rendendo-se aos pés do Senhor. A divisa escolhida para esse ano está aí. Vamos lê-la nesse momento. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Isso está no Evangelho de João, capítulo 13, no verso 35. O hino oficial da campanha de missões estaduais para este ano, também com um título bastante sugestivo, né? Unidos no corpo de Cristo. E nós vamos então, né, cantá-lo nesse momento. E mesmo o irmão aí na sua casa, reunido com a sua família, pode também, né, estar cantando esse hino missionário nesse momento. Então, o Ministério de Música com a palavra, né, para cantarmos unidos no corpo de Cristo. Pastor Everton. Amados irmãos, ainda movidos, né, por esse sentimento
que esse hino nos traz, né, dessa mensagem objetiva de que verdadeiramente nós precisamos nos unir sempre em torno dos mesmos propósitos. E aqui diz que a nossa vida precisa ser um instrumento mesmo para que alcancemos as demais pessoas que perdidas estão, né, nesse mundo sem Cristo nas suas vidas. Mas quando nós ainda pensamos a obra missionária, né, e especificamente essa de missões estaduais, queremos apenas lembrar aos irmãos e famílias que há um conceito mais geral sobre a maneira como nós poderemos realizar a obra missionária. E é sempre aquelas ideias costumeiras que a gente tem, que nós fazemos missões, né, indo, colocando as nossas vidas diretamente, ou nós fazemos missões orando, ou fazemos missões também contribuindo. Aí eu tenho dito também que alguns, né, fazem as três coisas. Eles vão, continuam orando e também contribuem, né, financeiramente para a obra missionária. Outros servos do Senhor, né, às vezes não atendem essas três situações, mas atendem outras. Eles podem orar e podem contribuir. Outros apenas oram e há alguns que contribuem. Então há uma situação na qual nós precisamos entender que o que não se pode acontecer é nós ficarmos fora, né, dessa participação. Mas orando é importante, sim. Por isso lembre sempre dos nossos missionários, né, espalhados aí no campo goiano. E lembre-se também da sua participação financeira. Fale com o Senhor, nosso Deus, né, sobre os recursos que Ele poderá disponibilizar para que o irmão e sua família possam mesmo participarem da obra missionária, né, através do investimento financeiro. E que no dia do encerramento da nossa campanha, né, o irmão possa, de alguma maneira, se manifestar, né, nesse sentido da participação importante através das contribuições também. As instruções serão, então, dadas posteriormente. Queremos, nesse momento, né, pedir que os irmãos, mais uma vez, né, façam aí esse exercício de irem lá na palavra do Senhor. Nós temos usado como base alguns versículos aqui do Evangelho de João. E eu quero repetir novamente os versos 34 e 35 do capítulo 13, né, de João. Diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. E o 35 diz: através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Temos ao longo desse mês desenvolvido uma série de reflexões, né, a respeito desse texto, desses versículos, sentindo um pouco da importância deles, né, e sempre temos também, né, compartilhado e falado que jamais a gente vai esgotar, né, as ideias que se apresentam em relação a um determinado texto, né, ou a um determinado versículo. E assim nós continuamos as nossas reflexões, analisando essas afirmações de Jesus, né, que estão contidas, né, nesse livro que já foi citado, né, no Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. E a questão se apresenta como, primeiramente, um mandamento dado pelo Senhor,
que era do amor que os discípulos, que os cristãos, né, deveriam nutrir, deveriam manter uns para com os outros. Ele disse, seria através dessa manifestação, desse ato sublime, né, desse ato nobre, desse sentimento de amor de uns para com os outros, que as pessoas haveriam de nos reconhecer como testemunhas diferenciadas, né, nesse mundo altamente carente, né, da graça e da glória do Senhor. E aí nessa noite, então, nós queremos desenvolver um pouco da temática sobre compartilhando o amor pela graça de Deus. Inicialmente, esse amor foi compartilhado de Deus, né, através do seu Filho Jesus por nós lá naquela cruz, quando as pessoas foram alcançadas através, né, do sacrifício de Cristo. Mas mesmo antes da morte de Jesus, durante várias situações, durante alguns anos, né, Jesus convivendo com os discípulos, depois apóstolos, e convivendo também com pessoas que o seguiam, havia sempre essa demonstração do amor de Cristo em favor das pessoas. E ele então ensinou também os seus discípulos, tanto que ele foi traduzido nessas expressões: eu dou a vocês um novo mandamento. Então, além das observâncias antigas, Jesus diz, é necessário que vocês, então, possam desenvolver nas suas vidas esse sentimento especial. Que esse amor, ele não pode simplesmente, né, ser algo que eu vou guardar na minha vida, que eu vou torná-lo apenas a minha propriedade, mas ele diz, assim como eu tenho dado provas, tenho dado mostras do meu amor por vocês, de igual modo, tenham amor uns para com os outros. Então, o foco que nós encontramos nesse texto, ele está primeiramente nessa situação. O foco está em como nós demonstramos esse amor uns para com os outros e também como a igreja ela se torna importante nesse contexto. Na reflexão da semana passada, nós falamos sobre alguns pontos, né, de um autor, um servo de Deus, Jonathan Leeman, e ele então, né, escrevendo um livro chamado Membresia na Igreja, ele então falou sobre alguns mandamentos que precisavam ser observados, e na observância desses mandamentos ele dizia que era na vida da igreja que se tornava possível, né, isso acontecer de uma forma mais evidente. Então, o foco da nossa reflexão continua sendo este, de como nós podemos demonstrar o nosso amor de uns para com os outros e também termos um entendimento de como a igreja ela tem um papel importante nesse contexto. E assim a palavra do Senhor se apresenta, e foi dessa maneira, né, que o apóstolo Paulo também, sentindo na sua própria vida os efeitos, né, do amor de Cristo por ele, e através das orientações que ele pôde repassar para algumas comunidades cristãs, nesse sentido de se amar uns aos outros, ou seja, de se preocupar uns com os outros, Paulo, se dirigindo aos irmãos da igreja de Corinto, disse o seguinte: tenham igual preocupação uns com os outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele.
Essas palavras estão registradas na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a parte B do verso 25 e também o verso 26. Tenham igual preocupação uns com os outros. Então, se um sofre, todos os outros sofrem com ele. Então, essa é a ideia do corpo, que quando um determinado membro do corpo sofre, padece por alguma situação, por alguma doença, enfermidade, todo o corpo acaba sofrendo com isso. Paulo, então, traz à luz, né, essa ideia, porque a igreja foi mesmo comparada a um corpo no qual Cristo é o cabeça. Mas o apóstolo Paulo continuou também, né, dividindo com outros irmãos essa responsabilidade, né, no sentido da preocupação, do amor que uns devem ter para com os outros, que não seria apenas na hora de um sofrimento, mas também na hora em que algum membro da igreja, por alguma razão também, ele fosse honrado, todos os demais se alegrariam com ele. Então é assim que nós deveremos olhar para essa comunidade chamada igreja e vermos então de que maneira nós temos nos comportado em relação aos nossos irmãos. Temos nos entristecido com as dores dos irmãos, né? Temos sofrido também o que eles têm sofrido, o que eles têm padecido. Temos mesmo sido solidários com todas estas questões. E naquelas situações em que alguém obteve uma grande vitória, também temos nos alegrado juntamente com eles? Ou tem ficado aquela ideia de que, não, só aquele irmão ou outros têm conseguido vitórias e eu não tenho alcançado isso na minha vida, então eu não devo me alegrar com os outros? Então essa ideia da comunidade cristã, essa ideia da igreja como um todo, onde todos os crentes precisam desenvolver mesmo nas suas vidas e precisam demonstrar sempre essa atitude, né, de amor de uns para com os outros. Isso precisa funcionar, né, e funcionar bem. Mas é claro que às vezes as falhas elas vêm, elas chegam pelo fato de sermos humanos, e daqui mais a pouco nós queremos ver alguma coisa a respeito, né, dessa situação, porque a igreja ela não é perfeita, mas a igreja é aquele ajuntamento no qual os salvos podem desenvolver em favor dos outros atitudes nobres, né, na sua própria vida. Escrevendo aos Romanos, Paulo disse assim: dediquem-se uns aos outros em amor, honrem uns aos outros mais que a si próprios. Então, Romanos 12, verso 10. Dediquem-se uns aos outros em amor. Amados, pensando nesta linha de raciocínio, não é uma questão que a gente pensa na qual eu posso fazer escolhas na minha vida, porque a partir do versículo base que nós vimos, versículo 34 de João 13, Jesus está falando: eu dou a vocês um novo mandamento. E o mandamento, ele não é dado apenas para que a gente pense intelectualmente sobre ele, mas é para que ele seja obedecido. Se é mandamento, precisa ser obedecido. Cumprir o mandamento de Paulo, né, de valorizar os outros mais do que a nós mesmos, com o mesmo amor com que nós somos amados pelo Senhor,
significa conhecer o amor daquele que não julgou o fato de ser igual a Deus, algo a que ele devesse se apegar. Então a palavra nos diz que Jesus, ele não teve aquela ideia, aquela vontade de ser maior do que tudo, mas diz que ele se humilhou, assumiu a forma humana, veio estar entre nós, trabalhou entre nós, e dentre tantas coisas que ele plantou, que ele semeou essa questão do amor, para que isso então fosse um mandamento a ser seguido por todos nós. Então, assim como Paulo falava dessa valorização dos outros, olhando os outros mais do que nós mesmos, valorizando os outros mais do que nós mesmos, Jesus então veio, sacrificou-se por nós, nos amou ao ponto de entregar a sua própria vida por nós. Assim como foi dito, como foi registrado nas Escrituras, em relação ao amor de Cristo por nós, ou do amor de Deus por nós também, porque a Bíblia nos fala, Paulo escrevendo aos Romanos, nos diz assim, que Deus deu prova do seu amor para conosco, tendo enviado seu Filho Jesus para que ele sim morresse por nós. E a consequência disso, então, é a nossa salvação. Conforme dissemos no início dessa reflexão, a igreja, então, é um local super importante para desenvolvermos o nosso senso de obediência ao Senhor e à sua palavra. Então, como eu disse, a igreja, ela não é perfeita nessa terra. Muitas vezes as marcas apresentadas pela igreja não são também perfeitas. Elas não são marcas bonitas, pois muitas vezes essas marcas são o reflexo dos seus frequentadores. E nem sempre a gente vai encontrar os frequentadores são perfeitos. Eu sempre me recordo de um livro, uma obra escrita nesse sentido, falando sobre a igreja, com o seguinte título do livro: Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Então a igreja não é para pessoas perfeitas, mas para pessoas que querem ser transformadas pelo poder do sangue de Cristo e pelo sacrifício feito na cruz, tanto por nós quanto por elas também. Então, a igreja, ela é composta de pessoas pecadoras, mas pecadores que foram perdoados, pecadores que foram amados pelo Senhor, mas que muitas vezes ainda fraquejam nas suas atitudes. Então, quando a gente olha e pensa, então, a igreja não é perfeita, como ela pode, então, demonstrar um amor puro e genuíno pelas pessoas? As igrejas, elas estão cheias de outros pecadores, cujas visões da glória do Senhor contradizem as nossas, mas foi dessa maneira que Cristo nos amou. E foi por isso que nesse versículo 34 de João ele diz: assim como eu vos amei, também vocês devem amar uns aos outros. Então é nesse ambiente da igreja que o crente vai poder colocar mesmo em evidência se tem esse amor do Senhor na sua vida ou não. Porque isso não é uma coisa automática. Eu digo não é uma coisa automática, é porque cada vida, cada pessoa, ela precisará exercitar esse amor de Cristo
nela, para que as consequências sejam vistas e notadas pelos demais. É interessante quando a gente vê a questão da igreja e a própria vivência do cristão. O apóstolo Paulo, também escrevendo aos Efésios, ele faz uma analogia, ele coloca uma figura interessante, né, e ele coloca a figura do casamento para explicar a união de Cristo com a sua igreja. E ali ele começa, né, a fazer algumas narrativas interessantes. Então, no capítulo 5, né, a partir do verso 22 até o verso 31, nós encontramos as seguintes expressões. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeitou a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Então diz, Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Então essa foi a expressão máxima, né, do amor demonstrado por ele. Entrega em favor da igreja, para quê? Para torná-la uma igreja santa, pura, irrepreensível. Então, quando a gente olha para a igreja, o que inicialmente parece ser algo feio, né, e se a gente for pensar apenas nas atitudes humanas, a gente diria, como muitas pessoas às vezes olham e falam, não, a igreja é assim, assada, a igreja ela não é perfeita, a igreja não atende às minhas necessidades. As igrejas, elas são contraditórias. Então, quando diz assim, as igrejas, está se fazendo referência àqueles que são os frequentadores ou os membros dessas igrejas. Então, na verdade, aquela imagem ruim que muitas vezes aparece, não é a imagem da igreja instituição, mas é a imagem dos crentes projetada para a sociedade. Então, se eles veem algo ruim, se eles veem algo feio na igreja, porque estão vendo isso na vida das pessoas que ali têm frequentado. Portanto, se o homem sem Deus se tornou também feio por causa do pecado, e por causa das consequências do pecado, o Evangelho de Cristo precisa alcançá-lo para que o mesmo seja transformado. E é isso que o Evangelho faz na vida das pessoas. Faz tornar o que é feio no que é de mais belo. Resumindo, eu me lembro de uma vez, né, um professor no seminário, ele falando sobre a experiência de alguém que ele encontrou no ônibus, alguns anos
algumas décadas atrás, né, no Rio de Janeiro. E andando de ônibus, ele entrou no ônibus, ia para uma igreja, e ele então viu naquele ônibus um senhor, um irmão, que estava pregando dentro daquele ônibus. Né, e aquele homem estava dando testemunho da sua conversão a Cristo. E depois que ele deu aquele testemunho, ele teve a oportunidade de conversar um pouco, né, com aquele irmão, e ele dizia: olha, a minha vida antes de ser crente era terrível. Eu era dominado pela bebida, pela cachaça, né? Quando eu chegava em casa, dizia aquele homem, então batia na esposa, batia nos filhos, quebrava os móveis da casa. Aquela era a situação daquele homem, o pavor que era aquele homem sem Cristo no seu coração, sem Cristo na sua vida. Até que um dia, né, toda aquela feiura foi transformada, né, porque ele conheceu o Evangelho, ele conheceu a Cristo. E então ele dizia para as pessoas o seguinte, que talvez muitas pessoas não compreendessem aquela situação, como poderia agora estar ele ali pregando o Evangelho de Cristo, dando testemunho. Mas uma frase que aquele homem dizia, ela era importantíssima, porque ele falava: olha, de uma coisa eu sei, Cristo transformou a cachaça em móveis novos para minha casa. Cristo transformou, né, a cachaça da minha vida em novas atitudes para com a minha família. Então ele se alegrava e ele dava aquele testemunho porque Cristo mudou tudo na vida dele. Porque todos os recursos que praticamente a família tinha iam embora na bebida e nos prejuízos que ele causava em casa. Ele diz: o Evangelho de Cristo, a presença de Cristo na minha vida mudou tudo isto. E é isso que o Evangelho faz na vida das pessoas. Transformação, mudanças. Então, aquele ser feio, espiritualmente falando, pode agora tornar-se também uma bela pessoa pela presença de Cristo na vida dela. Mas como é que isso é possível de acontecer na vida das pessoas? É necessário que o nosso amor de uns para com os outros deva fazer a mesma coisa, para que nós ajudemos também o feio a se tornar belo. Aquele que está deformado por causa do pecado, para que ele se torne uma nova pessoa em Cristo Jesus. Somente pelo amor de Cristo isso é possível. Se nós, hoje, temos esse privilégio de sermos crentes em Cristo, é porque alguém um dia também nos amou, alguém se preocupou conosco e alguém falou conosco desse amor de Cristo. E isso também acontece na vida de cada um. Então, seja eu, na minha individualidade, seja os irmãos também, ou seja, a igreja, nós temos essa grande responsabilidade. Então, mesmo que a igreja não pareça tão bela aos olhos de muita gente, mas ela é a agência do Senhor para a pregação, para a testemunho do Evangelho. E é nela que nós, crentes em Cristo Jesus, através da nossa vida ativa de comprometimento com a vida da igreja, mas principalmente do nosso comprometimento com o Senhor, nós então seremos capazes
de não apenas sentirmos e guardarmos para nós mesmos esse amor do Senhor, mas nós também haveremos de compartilhar desse amor do Senhor, dessa graça do Senhor na vida de outros. E você pode fazer isso, né, das maneiras que nós já também mencionamos aqui. Você pode intensificar mais ainda a sua oração, a sua intercessão em favor da obra missionária, em favor do homem sem Deus. Você pode também melhorar muito mais ainda, né, o seu desempenho, investindo financeiramente na obra missionária, contribuindo mesmo. São maneiras que você pode demonstrar o seu amor para com os outros também. Concluindo, no texto de Paulo aos Efésios, quando fala desse grande amor de Cristo em favor da igreja, nós então poderemos pensar, quem é que pode amar dessa maneira? Quem é que pode demonstrar em favor do seu semelhante um amor que possa se aproximar desse amor com que Cristo nos amou? Será que todas as pessoas no mundo seriam capazes disso? Não. Quem é que pode amar dessa maneira? Somente aqueles cujos olhos foram abertos e cujos corações foram libertos da escravidão de amar este mundo. Por isso, em João 8,36, encontramos o seguinte versículo: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, uma vez que você foi alcançado pelo grande amor do Senhor, que Ele te libertou da escravidão do pecado, que Ele já não faz com que você fique mesmo vinculado a este mundo, então você precisa, como alguém que verdadeiramente está livre, você pode amar mesmo com toda a intensidade do seu coração. Finalizando, é através desse testemunho do amor de uns para com os outros, é através desse testemunho que todos haverão de reconhecer que vocês são meus discípulos, se demonstrarem mesmo, se tiverem mesmo esse amor uns pelos outros. Que Deus nos abençoe, né, e nos faça pessoas mesmo, crentes mesmo, que usufruam bem desse sentimento e que compartilhe também na mesma intensidade. Ministério de Música tem a palavra. Essa reflexão, falando de amor, eu estava meditando, refletindo, e esse cântico que nós vamos entoar agora, o autor fala sobre o amor de Deus e tem deixado ele maravilhado. E o autor fala assim, que ele é muito mais do que ele possa, ele é muito mais, ele foi e é muito mais para ele de tudo que ele pode expressar. E assim como aquela mulher que quebrou aquele vaso de alabastro com aquele bálsamo raro sobre Jesus, o autor fala que ele também quer quebrar esse vaso de alabastro sobre Jesus por todo esse amor que ele tem demonstrado. E aí eu fiquei meditando. Eu tenho dado o meu melhor, eu tenho dado esse bálsamo raro para o meu irmão, para Deus. Eu te convido a cantar, maravilhado, este cântico agora.
vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo o meu louvor sobre ti, derramo o meu amor sobre ti, derramo o meu louvor sobre ti, derramo o meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus. Agradecemos ao Senhor nosso Deus pela presença aqui na sua casa e queremos agradecer também, mais uma vez, né, a todos os irmãos, famílias do Senhor, né, por esse tempo que podem também, né, parar para glorificarem, para exaltarem o nome do Senhor. Vamos orar nesse instante agradecendo mesmo ao Senhor e pedindo que Ele continue nos enchendo o coração com o amor dEle, para que tenhamos essa capacidade de continuarmos também repartindo esse amor, dividindo esse amor do Senhor de uns para com os outros. Vamos orar. Querido Deus, nosso eterno Pai, damos-te graças mais uma vez, porque podemos, Pai bendito, na Tua presença, expressarmos nossos sentimentos de gratidão ao Senhor, reconhecendo, Pai bendito, a Tua soberania sobre nossas vidas, reconhecendo também, ó Pai, que a cada dia somos alcançados pelas Tuas misericórdias e são por elas que nós não somos consumidos.
E é por causa desse teu grande amor que também, Pai bendito, podemos nos alegrar sempre e podemos continuar testemunhando dos feitos do Senhor, porque um dia o Senhor nos amou, porque um dia o Senhor enviou teu Filho Jesus, um dia Ele morreu por nós numa cruz, e é por isso, Pai bendito, que nós podemos agora termos a certeza da vida eterna. Ó Pai amado, como é bom estarmos na Tua presença, como é bom estarmos em comunhão com o Senhor, e como é bom podermos reconhecer todos os Teus feitos. Pai amado, entregamos ao Senhor todas as partes deste culto e pedimos, Pai bendito, que cada uma delas possa servir como edificação, possa continuar nos fortalecendo e dando-nos o crescimento espiritual de que necessitamos. Rogamos, Pai bendito, mais uma vez, as Tuas bênçãos sobre todas as Tuas famílias, que elas sejam assistidas nas suas necessidades e a cada dia sintam também que são grandemente amadas e cuidadas pelo Senhor. Por isso, Pai bendito, nós Te oramos agora, agradecidos por tudo, no nome de Jesus, o nosso amado e eterno Salvador. Amém, Senhor.